Saúdo a todos em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos fazer uma leitura da primeira carta de Pedro, capítulo 2. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 18. Estamos aí retornando a série de exposições nesta carta. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, a partir do versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: servos, sede submissos com todo temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordado, mas também ao perverso, porque isto é agradável, isso é grato, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustiças, por motivo de consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é agradável a Deus. Porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, para os pecados, vivamos para a justiça, porque por suas chagas fostes sarados, porque estavas desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Oremos. Pai, nós estamos diante de Ti para buscar a Tua face, adorando, celebrando a Ti. Visita-nos, ó Pai, nessa noite, através da ministração. Que Teu Espírito Santo aplique, ó Deus, cada lição aqui compartilhada. Saímos aqui edificados, abençoados, pois sabemos que Tu és o mesmo Deus, que falou ontem, que fala hoje e continuará falando conosco, através da sua palavra. Que Teu Espírito Santo, ó Deus, fale nos que estão conosco, dos que nos acompanham nos seus lares. É o que nós pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Se você puder deixar a sua Bíblia aberta para acompanhar conosco algumas lições nessa passagem, nós somos gratos. Só recapitulando o que já vimos aqui, primeiro como objetivo geral da primeira carta de Pedro, que é uma carta, sem dúvida, de encorajamento aos cristãos que estavam dispersos por vários motivos, pela perseguição da própria fé que eles enfrentavam na época. Independente dos motivos dessas perseguições, eles precisavam ser encorajados pelo Senhor. Pedro vai dizer que nós somos peregrinos nessa terra, enquanto nós somos cristãos, enquanto nós servimos ao nosso Deus, nós sempre devemos ter essa visão de que nós somos peregrinos. A nossa pátria é uma pátria celestial. Nós estamos caminhando em direção aos céus, a nossa verdadeira morada, que é estar com o Senhor para sempre. E Pedro vai dizer a esses irmãos como devemos nos comportar nos diferentes cenários que o cristão atua. Nós vimos anteriormente que o cristão deve ser uma figura obediente, ter uma vida exemplar diante das autoridades. E a vida exemplar do cristão é uma forma do próprio Cristo ser glorificado diante das autoridades. E claro, quando eu digo autoridades aqui, não estou falando de presidentes ou governadores apenas, das leis que regem o nosso país. Até uma forma de mostrar para aqueles que estão em nossa volta de que Cristo mudou tudo em nós, inclusive o nosso caráter, a nossa conduta. Só que a obediência às autoridades, elas têm limites.
Qual é o limite da obediência que se deve às autoridades? É se elas não infringem, se elas não nos mandam desobedecer algum princípio da palavra de Deus. Aí, meu amigo, se ela manda desobedecer alguma palavra de Deus, se ela manda ofender algo de Deus, claro que nós, sem dúvida, nos tornaremos contra o Estado, contra as autoridades, porque essa não foi a finalidade que Deus os constituiu. E Pedro mostra que devemos ser submissos às autoridades que o próprio Deus levantou para governar uma nação, mediante as suas leis. E Pedro agora vai tratar de outro assunto, que o cristão também deve ser exemplo, que é a questão do trabalho. Claro que Pedro não está falando no nosso contexto trabalhista, daqueles que estão enquadrados na CLT, nas leis trabalhistas do Brasil. O contexto de Pedro aqui é de escravatura. É aquelas pessoas que estavam debaixo da escravidão. Se não fosse a escravidão propriamente dito, era uma figura de servilismo, onde o patrão era dono de todo o tempo de trabalho do indivíduo, não era dono do corpo do escravo. O patrão, nos tempos bíblicos, muitas das vezes, ele não podia fazer o que quisesse com o escravo. Existiam leis, poucas leis, mas eram poucas mesmo. Quem mudou a realidade da questão da escravatura, dos países que eram escravagistas, sem dúvida foram os princípios cristãos que deu dignidade humana. E Pedro está lidando debaixo desse contexto. Era realmente escravidão, e como cristão devia se comportar frente ao trabalho que tinha, frente aos patrões que tinham. E ele apresenta princípios, irmãos, que ultrapassam a época da escravidão. Se é a palavra de Deus, ela tem coisas para nós também. Ela tem finalidade, ela tem propósito para nós também. Claro que a gente não vai aqui contextualizar ou trazer o contexto da época, mas os princípios que Pedro passou para os servos que tinham seus maus patrões, tem algo a nos ensinar à luz da própria palavra de Deus. Então, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, vejamos o que é que Pedro instrui aos servos da época, aos nossos amados irmãos. Primeiro Pedro vai dizer no versículo 18, que os servos, eles devem ser obedientes ao seu Senhor. Pedro diz assim: servos, sede submissos, com todo temor ao vosso Senhor. Aí agora ele vai classificar o perfil desses senhores. Ele diz: não somente se for bom e cordial, mas também ao perverso. Irmãos, sem dúvida, para a época, não se compara ter um patrão ou um dono, ou aquele que era o seu dono, que era o seu senhor, a palavra senhor aqui quer dizer dono, se ele fosse cordial, se ele fosse uma pessoa boa. Qual era a dificuldade que um escravo na época tinha de servir a um bom senhor? Ele não tinha dificuldade nenhuma. Aí Pedro diz: pois bem, seja submisso a esse patrão, seja submisso a esse senhor, e seja submisso com temor, mas não apenas aos que são bons, cordiais, que tratam vocês com brandura, mas também ao perverso. Aí agora vem a pergunta: mas rapaz, Pedro, pelo amor de Deus, Pedro, você está dando base, você está dando suporte para aqueles maus donos de escravos que havia na época. Pedro, qual é o ensinamento que você quer passar para os irmãos? Quer dizer que há uma acomodação por parte daqueles que eram escravos, aceitasse o sofrimento que era afligido sobre eles. Aí Pedro diz: olha, vamos colocar aqui o pingo nos is. Existiam maus patrões? Existia. Mas Pedro diz, veja aí, o motivo da obediência, versículo 19. Porque isto é grato, está falando a respeito do Senhor, que também suporte tristezas, sofrendo injustiças, por motivo de sua consciência para com Deus. Irmãos, eu citei o exemplo na mensagem passada, eu vou repetir esse exemplo novamente. Imagine que nós recebamos aí em nossa casa, ou no seu próprio trabalho mesmo. Seu patrão chega para você e diz: olha, você está demitido, vá para casa que os seus serviços não são mais importantes para essa empresa. Aí você olha para o seu patrão incrédulo, seu patrão ímpio,
E você diz assim, mas homem, o que foi que aconteceu? O patrão diz, olha, é justa causa. Você não tem compromisso com hora, você chega aqui na hora que quer, sai na hora que quer. Como se não bastasse, seu índice de produtividade é horrível. Nenhuma meta que foi colocada para você cumprir, você cumpriu. E como se não bastasse aqui na empresa você recebeu um apelido. Você é chamado aqui de currupio. Porque você canta que é uma maravilha, mas trabalhar que é bom, nada. Aí eu pergunto, irmãos, isso é bonito para um cristão? Ser conhecido no trabalho como aquele que tem a voz mais bonita. Mas você trabalha no The Voice Brasil? Você trabalha como numa gravadora? Pedro está dizendo, irmãos, que só existe uma veia, um caminho para que o nome do Senhor seja glorificado na vida daqueles que eram escravos. É se eles fossem bons servos, se eles fizessem aquilo que estava na sua alçada, se eles cumprissem cabalmente a ordem que lhe era devida. E trazendo para o nosso contexto, não é diferente. Se nós somos maus funcionários, se nós não honramos os nossos patrões, se nós não cumprimos com as nossas obrigações, aí nós somos demitidos, colocados para fora. Aí você está sendo colocado para fora, não porque você é cristão, mas é porque você é um péssimo funcionário. Estou aqui contextualizando, né? Aplicando os princípios de Pedro para os nossos dias. Então Pedro está dizendo, seja submisso ao vosso Senhor. Agora seja submisso aos bons e os maus patrões também. Agora que você seja perseguido no trabalho por causa de uma injustiça. Porque, meus irmãos, não há nada pior para um cristão do que ele dar munição para o ímpio atirar em nós, nos perseguir. A gente dá motivo pelo nosso mau exemplo, a gente dá motivo pelo trabalho que fazemos e a própria vida que se tem. Aí Pedro diz, não, isso não agrada a Deus. Já que nós somos cristãos, chamados a sermos exemplo em todas as áreas da vida, para com as autoridades, para com o nosso Senhor, sejamos bons servos, sejamos bons funcionários. Por quê? Porque isso é grato ao nosso Deus, por uma questão de consciência. Aquele Senhor, aquele seu dono, ele tem um dono acima dele. Quem é esse? É o próprio Deus. Trazendo aí para a visão de Pedro. E para a nossa também. Nós devemos ser bons funcionários, devemos fazer um bom serviço daquilo que chega em nossas mãos, não por causa do patrão apenas, mas por causa do nosso Senhor Jesus Cristo, que através do nosso bom exemplo, do nosso bom trabalho, Cristo pode ser glorificado. Cristo pode ser exaltado pelo exemplo que você presta, pelo seu bom exemplo que se presta no trabalho. Pedro continua dizendo, primeiro ele diz que os servos devem ser submissos. Ele explica que isso é grato ao nosso Deus. E ele continua, ele faz com que nós façamos a seguinte reflexão. O que agrada a Deus diante disso? Ele diz assim, versículo 20. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência. Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isso é grato a Deus. Pedro diz, irmãos, não adianta nós estar em um determinado trabalho, por mais difícil que ele seja, e a gente suportar esse trabalho, mas suportar o trabalho que temos, estar nesse trabalho com um coração ingrato, cheio de murmuração. Irmão, você acha que uma pessoa que está onde ela não gosta, e ela começa a murmurar do trabalho que tem, e começa a reclamar com o próprio Deus do trabalho que tem, aí você acha que isso não vai atingir os que estão em sua volta? Aí Pedro diz, irmãos, se eu sofro punição por um pecado que eu cometi, onde é que Deus está sendo glorificado aí? Se eu estou recebendo o pagamento do erro que eu fiz. Agora, Pedro diz, agora presta atenção, se você está sendo perseguido porque você é um cristão, irmãos, só para vocês terem uma ideia, nós temos cristãos, graças a Deus,
nas mais diferentes áreas da sociedade. Professores, enfermeiros, médicos, em todas as áreas que você possa imaginar. E o nome de Cristo, ele acompanha você, ele acompanha a sua profissão. Então, essa questão de, hoje, oriundo do catolicismo, tem a seguinte concepção: o trabalho sagrado é o trabalho pastoral. Só para vocês terem uma ideia, ser padre no catolicismo é um sacramento, é algo sagrado. Só que isso é para o catolicismo. Pastor, qual é o trabalho sagrado que Deus me deu? Muitos entendem que o trabalho sagrado é o pastor. Olha, aqui é uma figura espiritual em que esse trabalho, Deus é glorificado diretamente por ele. Esse é um dos trabalhos. O que você faz? Pastor, eu sou costureira. Pois bem, esse foi o serviço que Deus lhe deu, para Cristo ser glorificado através dele. E esse trabalho também é espiritual. Porque através desse trabalho, seja você costureira, seja você pedreiro, seja você pintor, é o contato que o ímpio terá com o seu Deus através do seu trabalho. Eu não estou dizendo com isso, por você ser costureira, toda costura que você for fazer, você vai colocar assim, Deus é fiel. Eu não estou dizendo isso. A fidelidade do seu trabalho, a qualidade daquilo que você faz, Cristo será glorificado. Ele será proclamado. Então, pastor, quer dizer que Deus pode ter me separado para ser professor? Exatamente. Essa pode ser a sua vocação. E esse trabalho que Deus lhe chamou, lhe capacitou, é para você honrar a Deus sobre todas as coisas. Nesse trabalho que você tem. O pastor não está acima de nenhum trabalho. Ele não está além de nenhum trabalho. E nem aquém de nenhum trabalho. A profissão que você tem, a habilidade que você tem, é uma oportunidade de Cristo ser glorificado. A pergunta, irmãos, é se a gente entende isso. Sabe qual é uma expressão que a gente usa? E é errada, por sinal. Diz assim: rapaz, qual é o seu trabalho? Um crente conversando com outro. Aí ele vai dizer assim: meu trabalho secular é ser pedreiro. Meu trabalho é secular. Meu trabalho é... E o que você faz? Eu sou professor. Não é comum a gente dizer isso? A gente usa a palavra secular para trabalho. Mas quando a gente diz eu sou pastor, aí, o trabalho dele é espiritual. Não é secular não, esse trabalho é... Irmãos, todo trabalho do cristão é espiritual. Por mais simples que o serviço seja, aonde ele estiver, ele continua sendo um filho de Deus, um servo de Deus, e trabalha para Deus ser glorificado, ou não? Ou não? Ou você acha que eu posso desonrar a Deus sendo pedreiro? Não. Cristo deve ser glorificado onde você está. O Evangelho deve ser proclamado onde você está. É uma oportunidade. Todo trabalho é sagrado. Não é apenas o ministério pastoral. Cristo vocacionou pessoas nas mais diferentes áreas. E entenda que trabalho secular faz jus a algum trabalho pecaminoso. Mas a área em que você atua é espiritual, porque Cristo pode ser glorificado nesse trabalho que você está. Então Pedro diz que nós venhamos a sofrer no trabalho, mas por causa de injustiça. Isso é grato a Deus. Pedro continua. Versículo 21. Porquanto, para isto mesmo fostes chamados, pois que Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Pedro começa dizendo, os 3 princípios ele já lançou aqui as bases. Primeiro, é uma ordem ser submisso. É uma ordem ser um bom funcionário. É uma ordem ser submisso ao patrão. E o limite dessa obediência está nos mandamentos de Deus. Se não é para infringir, obedeça. Seja um bom funcionário. Faça o melhor que você pode, para que através do seu melhor, o evangelho seja espalhado. Esse é o primeiro princípio. Segundo princípio,
Pedro disse que se a gente vier a sofrer no trabalho que temos, seja por causa da injustiça. A gente não venha dar motivos para ser demitido, motivos para ser um mau funcionário, aí depois vai estar dizendo que eu estou sofrendo no trabalho porque eu sou cristão. Será que é porque você é cristão mesmo? Será que os últimos 4 empregos que você foi colocado para fora é só porque você é crente? Quando a gente vai olhar de perto, a gente vê o mau funcionário que esse crente é. Então não é porque ele é cristão que está sofrendo, é porque ele é um mau funcionário. Mas Pedro lança o seguinte princípio: mas se você está sendo injustiçado por causa da sua fé, isso agrada a Deus. Aí, o terceiro e último princípio está aqui. Mas por que agrada a Deus? Porque nós temos um exemplo supremo de alguém que sofreu por ser obediente. De alguém que sofreu em nosso lugar e foi chamado para isso. Que exemplo é esse, irmãos? Exemplo de Cristo. E é uma forma de Pedro consolar os escravos da época, né? Vocês estão sofrendo com seus maus patrões, vocês estão sendo injustiçados com seus maus patrões, vocês chegam a ser esbofeteados por causa dos seus maus patrões. Aí Pedro diz: pois preste atenção, que Jesus também foi. Jesus também foi. A semelhança e claro que isso consolava os escravos da época. E a nós deve consolar, entendendo que nós temos um Senhor que sofreu também. E o exemplo de Cristo é o exemplo supremo disso. É o maior exemplo. Pedro vai dizer por quê. Primeiro, por que Cristo é o exemplo supremo de um servo obediente? É porque ele deixou o seu exemplo. Foi o que eu li no versículo 21. Como se não bastasse, ele deixou um exemplo de quê? De santidade. Olha o que diz o versículo 22. Ele diz: o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. Pedro está dizendo assim: Cristo Jesus sofreu como servo, e sofreu mesmo. Foi esbofeteado, foi chicoteado, colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça. Quantas palavras de blasfêmia, de queixa, Cristo proclamou a que ele estava em sua volta? Nenhuma. Nenhuma. Ele não praguejou o momento nenhum. Aí Pedro está dizendo: pois preste atenção, se Cristo sendo servo, disse que devíamos seguir os seus passos, inclusive no sofrimento. Aí ele diz: da sua boca não se achou mal algum. Aí Pedro está dizendo: e nós que somos servos, que temos um exemplo maior de Cristo, o que deve sair da nossa boca? A mesma coisa. Exemplo. Então o praguejamento, os palavrões para com os patrões, o desrespeito para com os patrões, isso vai na contramão do nosso exemplo maior. Qual é o nosso exemplo maior? Cristo. Você deve ser um bom funcionário, você deve dar o seu melhor, fazer o seu melhor, suportar o melhor que você pode, por causa de Cristo. Ele é o nosso exemplo. Ele deixou seus passos para ser seguido, ele mostrou a santidade de vida que teve. Pedro continua, olha o versículo 23. Pois ele, quando ultrajado, não revidava com ultraje, quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. Essa parte aqui, meus irmãos, alguns querem dizer que, se for aplicar para os nossos dias, entregar nas mãos de Deus, um cristão não pode nem participar de greves. Só que eu entendo essa passagem de Pedro sobre Jesus entregou ao Pai a injustiça que estava sofrendo, e alguns escravos da época também deviam entregar ao Pai as injustiças que estava sofrendo. Então, e hoje? Se eu sou funcionário público, o governo começa a atrasar o meu salário, aí eu tenho que entregar ao Pai. Eu não posso participar de uma greve, porque, a exemplo de Cristo, eu tenho que entregar ao Pai as minhas injustiças. O caminho é esse?
Eu acredito que não e explico por quê. Primeiro que o contexto de Pedro é escravagista. Era um contexto, sem dúvida havia centenas e dezenas de escravocratas. O nosso não é esse. Se você tem uma profissão e no país em que você vive se permite a greve por justa causa, participe dela. Participe dela. Não há nenhum mal em você fazer parte de greve lutando por aquilo que é justo. O que você não pode fazer parte de uma greve é lutar por aquilo que é injusto. Aí é pecado e o caminho não é esse. Agora vamos lá. O Estado tem a obrigação de todo mês pagar o salário por fruto do seu trabalho. Ele não paga. Aí atrasa um mês, atrasa 2, atrasa 3. Aí o que os professores devem fazer? Junta-se a comitiva de professores e faz uma greve para dizer ao governador ou à governadora: nós não trabalhamos de graça, nós temos filho para dar de comer, nós temos conta para pagar, e o nosso salário atrasa. Do governador, não. Reparou? Atrasa não. Dos professores e professores, policiais, médicos, atrasa. Do juiz, atrasa não. Então, se o seu país permite greve, faça parte dele. Pastor, em que injustiça, então, eu devo entregar para Deus? É aquela, meu irmão, que foge do seu controle. Não foge do seu controle. Principalmente quando diz respeito a um irmão. Toda injustiça que o cristão passa, sofre, ele deve entregar nas mãos de Deus, sem dúvida. Qualquer uma delas. Mas o que está ao seu alcance para que a injustiça seja realizada, faça. Tudo isso com temor e tremor diante de Deus. Jesus Cristo entregou sua injustiça a Deus. Por que ele entregou a injustiça a Deus? Porque se Jesus fosse fazer justiça na hora da crucificação, ele não teria sido crucificado. Ele não teria pago o preço dos nossos pecados, ou não? Não é verdade? Ele sofreu tudo aquilo injustamente, para deixar-nos o exemplo, pagou os nossos pecados injustamente, era o justo sofrendo pelo injusto, mas isso é um exemplo de servo, isso é um exemplo de obediência. E Pedro, à luz de Cristo, ele dá esse exemplo, e ele continua. Olha o exemplo de Cristo, versículo 24, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro, os pecados de quem? Ele diz, os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça, pois suas chagas fostes sarados. Não é fantástico Pedro aplicar aqui Isaías 53 no contexto de trabalho? Ele está citando Isaías 53 para dizer que eu tenho que ser um bom funcionário, ou um bom servo, né, no contexto de Pedro. Mas por que ele está citando logo Isaías 53? Por que pelas suas pisaduras fomos sarados? Porque, meus irmãos, a única forma de nós passarmos injustiça e não ter aquela ideia de bateu, levou. Não tem gente que é assim, olha pastor, eu sou crente, mas minha mão não é crente não. Bateu, meu filho, eu não tenho sangue de barata não, pastor. Bateu, levou. Aí Pedro está dizendo, não, Cristo não bateu e levou. Cristo suportou tudo isso para a glória de Deus e através do seu silêncio, do seu sofrimento, nos trouxe vida, nos trouxe cura. O exemplo de obediência de Cristo deve fazer o que com o nosso exemplo diário? Nos envergonhar, não é? Mas, rapaz, olha o que Cristo fez em silêncio. Eu também devo fazer. Agora, irmão, vamos ser sinceros. Você acha que bateu, levou, à luz da carne, dá para fazer isso? Não dá. De onde é que vem a força para você suportar ultraje, vergonha, por causa do Evangelho? Vem de Deus. Pedro está dizendo que um escravo na época, não tinha como ele passar tudo aquilo, irmãos, e não se rebelar. Ter um mau patrão e não fazer uma emboscada para matá-lo. Isso é inerente ao ser humano. Isso é efeito do pecado em nós.
Mas o que muda a natureza pecaminosa que temos? Foi a morte de Jesus. Irmãos, os efeitos da morte de Cristo mudam a minha índole. Pastor, eu tinha uma índole mal, pastor. Comigo era bateu, levou. Né? Pastor, eu tenho sangue no olho. Tem gente que fica com tanta raiva que o olho chega e fica vermelho. Pois preste atenção. Que o seu sangue fique, que os seus olhos fiquem bem vermelhinhos. Mas por causa do sangue derramado na cruz do Calvário. Que a gente aprenda a ter domínio próprio como efeito do que Cristo fez na cruz. Por isso, irmãos, que a conduta do cristão, ela é mudada, ela é outra frente ao trabalho que ele está, por causa de Cristo, glória a Deus. O Espírito Santo dentro de nós nos dá domínio próprio, para que você não tenha esse negócio de bater ou levou. Pastor, eu estou percebendo que eu não levo desaforo para casa, não. Sim, irmão, você não leva desaforo, mas faz o seguinte, jejum e oração. Dobra os seus joelhos, ora ao Senhor, estude a palavra de Deus, cuidado com justiça com as próprias mãos. Só há um cenário de violência que o cristão pode atuar. Não só pode, ele deve atuar. É se ele presenciar uma injustiça de uma agressão frente ao inocente. Isso Deus colocou no ser humano. Não tem como você, um cristão, um ser humano, passar na rua, aí vê um jovem espancando uma idosa, e se aproximar do jovem e dizer assim, por favor, deixe de bater nessa senhora, e o jovem esbofeteando. Por favor, Senhor, deixe de violentar essa criança. Ô Senhor, por favor, deixe de chutar esse menino. Não há gentileza frente a esse tipo de agressão. Você tem que ser mais agressivo do que o agressor para contê-lo. Senão você não vai conseguir. Ou vai? Esse é o único cenário em que deve-se ter violência para cessar uma violência imediata. Porque o outro indivíduo corre risco de quê? De morte. De morte mesmo. Então Pedro está dizendo assim, há um domínio, meu querido, que o Espírito Santo lhe dá. E Cristo é o nosso exemplo maior disso. Ele conseguiu fazer aquilo com o traje. Eu estou lembrando aqui, veio em minha mente, Lucas 23. Irmãos, lá viam os soldados com tochas, com lanternas em sua mão esquerda e cacetetes na sua mão direita para prender Jesus. E cercaram Getsêmani onde Jesus estava. E quando aqueles homens foram se aproximando para prender Jesus, Pedro saca a espada. Pedro corta a orelha de Malco. Por que Pedro corta a orelha? Irmãos, eu acredito que ele mirou foi na testa, porque ele errou. O soldado fez assim. Eu nunca ouvi dizer que eu estou com a vontade de cortar a sua orelha. Não, é o meio da testa mesmo. E principalmente o contexto ali. Aí Pedro faz isso, Cristo estanca o sangue na orelha do soldado Malco. Olha para Pedro e diz, Pedro, se eu quisesse pedir agora, mandar para o meu pai, 12 legiões, você acha que ele não mandaria? Irmão, se uma legião é formada por 6.000 soldados, 10 legiões, vai aí para 60.000 soldados. Agora, um anjo, no Antigo Testamento, matou 185.000 soldados. Um anjo. E 60.000 anjos. Mata quantas pessoas? Não dá para fazer a conta agora, né? Mas o ponto aqui é, Cristo passou pelo que passou porque Ele quis passar. Foi um ato de amor, de entrega, de voluntariedade. Foi um ato de graça. Aí Pedro está dizendo assim, a exemplo de Cristo, nós podemos suportar, porque Ele nos dá força para isso. Porque se fosse para fazer justiça, Jesus tinha anjos sobrando. Mas Ele realmente quis sofrer aquela injustiça para nos dar exemplo. E Pedro termina dizendo o seguinte, porque agora é sobre a nossa situação. Porque estáveis desgarrados como ovelhas,
Agora, porém, Pedro está escrevendo para crente, agora, porém, vos convertestes ao pastor e bispo da vossa alma. Pedro ele termina dizendo assim: a nossa conduta agora deve ser outra. Agora eu tenho que ser um bom funcionário, um bom patrão. Agora eu tenho que ser exemplo dos fiéis. Porque agora eu não sou desviado, não. Eu sou uma ovelha que tem pastor. E ele diz: e esse é o pastor e bispo da vossa alma. Se você não tem motivos para ser um bom funcionário, seja por causa de Jesus. Se você não tem motivos para ser um bom pedreiro, um bom servente, um bom pintor, um bom professor, olhe para Cristo. Ele deve ser a nossa maior motivação de sermos servos obedientes, tementes e de qualidade naquilo que fazemos, porque Ele é o nosso pastor. Nós agora somos convertidos dele, glória a Deus por isso. E Ele é o bispo da nossa alma. Então que Deus aplique essa reflexão em nossos corações. Sejamos abençoados à luz dessa passagem.